Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Kaline, e ela perguntou: uma pessoa que tira a própria vida por motivo de depressão, tem salvação? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like, que isso é importante para a gente levar e propagar essa mensagem do Evangelho dentro do YouTube. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela. Vamos unir as nossas orações à dos nossos irmãos que precisam de intercessão. Então vamos lá. Uma pessoa que tira a própria vida por conta da depressão, ela tem salvação? Gostaria, antes da gente abrir a palavra, de fazer uma breve reflexão que vai fazer sentido quando a gente abrir a palavra. Imagina uma pessoa que tem tudo na vida. Tudo, exatamente tudo. A pessoa ela é conhecida, as pessoas gostam dela, ela tem a admiração daqueles que estão ao seu redor e essa pessoa vai perdendo aos poucos tudo aquilo que ela tem. Então, se a pessoa, na história de Jó, que tinha tudo e depois chegou ao ponto zero, ele não se suicidou, mas imagina que ele fosse perdendo aos poucos, pouco a pouco, durante a vida. Até que um momento, apesar dele já ter perdido quase tudo, ele ainda se sentia bem e se sentia tranquilo. E de repente, abruptamente, é arrancado a única coisa que era, vamos dizer assim, que destaque e que era sempre estava à mão dessa pessoa. Vamos pegar o exemplo da riqueza. A pessoa que é sempre rica, a pessoa é rica, ela tem amigos, ela tem família, ela vai perdendo tudo aos poucos, mas ela continua com dinheiro. E de uma hora para outra ela perde esse dinheiro. Entra numa depressão profunda, ela perde tudo que tem. Imagina isso na vida de uma pessoa. E essa pessoa chega ao ponto de tirar a própria vida. Será que essa pessoa tem salvação ou não? Só para os irmãos entenderem, eu estou falando aqui da história de Sansão, um homem que nasceu por um milagre de Deus. A mãe estéril, um anjo aparece para ele, um anjo do Senhor, o próprio Cristo aparece para a mãe de Sansão e para o pai dele, Manoá, e diz que ele vai nascer. Diz que esse menino deveria ser nazireu. O nazireu é um pacto, está lá no livro de Números, se eu não me engano, capítulo 31. Onde, 31 ou 32, se eu não estou enganado. Enfim. E lá diz o nazireu, ele tem de se abster de bebidas fortes, ou seja, bebidas alcoólicas. O próprio suco de uva é uma bebida forte, apesar de mesmo o suco não fermentado não ser alcoólico, é uma bebida forte, ou seja, se abster de bebidas fortes. Deveria se afastar de cadáveres, ele não poderia ter proximidade com cadáveres, porque isso o tornaria impuro, e ele não deveria raspar os pelos do corpo, principalmente a cabeça, né, que é o que a gente entende quando a gente lê a história, cortou o cabelo e ele perdeu a força. Então, a vida dele nasceu entre um pacto que os pais fizeram com Deus, né, um milagre de Deus, e aquele menino deveria cumprir esse pacto, ser nazireu. E desde o ventre, a mãe já começou a praticar esse pacto, se abstendo de bebidas fortes, não se aproximando de cadáveres, aquilo que é impuro. E aí Sansão nasceu, foi crescendo, e a gente vê no decorrer da vida de Sansão, pouco a pouco ele rompendo esse pacto com Deus, pouco a pouco ele se afastando de Deus, aquele que dera tudo aquilo que ele tinha, principalmente a vida, a força, o destaque. Ele era um juiz de Israel. As pessoas tinham admiração por Sansão. Então, ele vai rompendo pouco a pouco. Se casa com uma filisteia, com um povo inimigo. Começa a se embebedar. A gente vê mais claramente isso na história de Dalila, quando ela fica tentando persuadir, insistindo para que ele conte o segredo dele, e ele vai bêbado, sem entender o que está acontecendo, e vai falando e brincando com ela, até que de fato se cansa e fala. Mas a gente vê isso também no casamento dele
depois do casamento, que ele volta para os pais, quando ele encontra o leão, mata o leão, e depois ele volta até o leão, e está lá o Mel se aproximando de cadáveres. Então a gente vê ele rompendo esse pacto pouco a pouco, até que chegou o ponto de ele revelou da questão do cabelo para Dalila, ela corta, e ali ele rompe completamente o pacto com Deus. Ele, vamos dizer assim, ele se coloca atrás das portas para que Deus não o alcance mais, e aí ele perde a sua força. Aquele homem que era um destaque, que era admirado, perde tudo o que tinha. E não só a questão da força, admiração, nada disso. Ele ainda perde a visão e passa a ser humilhado, passando a ser chacota ali, rodando um moinho nos filisteus. Ou seja, ele foi completamente jogado na lama. Eu acredito que Sansão tenha tido uma depressão profunda. E vamos lá ler um texto agora, Juízes capítulo 16. Juízes capítulo 16. A história de Sansão, se os irmãos querem ler, começa em Juízes 13 e vai até o 16. A gente já está já no finalzinho dela. 13, verso 30. Juízes, verso 16, verso 30. Disse Sansão, só um contexto, né? Ele já tinha sido dominado pelos filisteus, já tinha rodado o moinho. Agora os filisteus iam fazer uma festa ao deus Dagon, no templo de Dagon, e levam Sansão como um troféu para mostrar que eles venceram sobre os israelitas. Então, no meio dessa festa, Sansão diz isso. Aliás, no verso 28, então Sansão clamou ao Senhor, Senhor Deus, peço-te que lembre-te de mim, fortalece-me agora só essa vez, ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Esse é o verso 28, verso 30. Disse Sansão, morra eu e os filisteus. Então se inclinou com força e o templo caiu sobre os líderes e sobre todo o povo que nele estava. Foram mais do que matou a sua morte do que os que mataram em sua vida. Presta atenção no início do verso. Sansão disse, morra eu e os filisteus. Sansão estava se suicidando ali, ele sabia o que ele estava fazendo. Sansão, depois de tudo que ele passou, ele se suicida ainda por cima. E eu vi uma vez, erroneamente, em um sermão, que a pessoa comentou que Sansão não haveria salvação, mas a gente já vai chegar nisso, não haveria salvação para Sansão porque ele se suicidou. Mas antes disso, eu gostaria de ler outro texto, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos nós devemos comparecer ao tribunal e vamos receber o galardão ou não, segundo as nossas obras, segundo aquilo que conhecíamos. Deus não vai julgar ninguém por um ato isolado. Uma pessoa que se suicida por motivo de depressão, ela está sofrendo tanto que a única coisa que ela quer fazer é deixar de sofrer. Deus não deseja que ninguém que tenha depressão se suicide, esse não é o desejo de Deus. Mas Deus consegue compreender o que aquela pessoa está passando. Deus quer resgatar aquela pessoa. Se você for ver a história do Dr. Rodrigo Silva, ele conta que ele já teve depressão, ele conta que ele ia se matar uma vez no Cefisa, estava afastado e uma enfermeira chegou até ele, vamos dizer assim, apaisando. Ele contou essa história em um podcast recente, ou não tão recente assim. E ele fala que ele ia se suicidar. Deus vai usar pessoas para buscar essa pessoa que está com depressão. Deus vai usar pessoas para tentar ajudar essa pessoa. Deus vai tentar resgatar a todos, mesmo aqueles que estão com depressão, mesmo aqueles que não veem solução. Acha que apenas a morte fará com que eles parem de sofrer. E não é verdade, né? Às vezes a pessoa que está com depressão, ela não enxerga que ela fazendo isso, ela vai
deixar de sofrer porque morreu, mas ela vai jogar e espalhar o sofrimento dela por muitas mais pessoas que estão ao redor, a família, os amigos. Tantas pessoas que passam a sofrer, uma igreja passa a sofrer por uma pessoa que morre de depressão. E quantos de nós não se julgam culpados porque acreditam que poderiam ter feito alguma coisa mais por essa pessoa, ter levado uma palavra, ter tentado conversar, ter tentado ajudar, ter visto que os sinais que aquela pessoa estava passando, porque uma pessoa com depressão ela mostra sinais sobre isso. Então Deus ele não vai julgar ninguém por um ato isolado. Ele vai pegar uma vida, se nós olharmos para a vida de Sansão, ele fez tudo errado a vida inteira, começou a se envolver com os filisteus, se afastou de Deus, foi rompendo o pacto com Deus pouco a pouco, até que caiu na desgraça total, jogado na lama, capturado pelos filisteus, feito escravo, perdido a visão. E nos momentos finais ali, ele se entregou a Deus. E se ele se tivesse entregado antes, e no momento da depressão, que perdeu tudo, se suicidasse também? Deus vai julgar cada um conforme todas as suas obras. Não é um ato isolado. E no caso de Sansão, um ato isolado sim o salvou. A entrega a Cristo. Vamos lá. Hebreus capítulo 11, verso 32. Hebreus 11, verso 32. 32 e 33. 11, 32 e 33. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões. 34. Apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Ou seja, Sansão está aqui no nome desses que pela fé agiu. Sansão com certeza estará lá no céu e poderemos encontrá-lo e conversar com ele, assim como tantos outros. Então, por mais que você conheça alguém que se suicidou por conta da depressão, por mais que você conheça alguém que esteja sofrendo com depressão, que tenha vontade de tirar a vida, o que nós temos que fazer é buscar ajudar essas pessoas, buscar levar a mensagem, buscar confortar, entender, auxiliar. Inclusive com ajuda médica sendo necessário. Depressão é uma doença, não é brincadeira. E mesmo aqueles que estão entre o povo de Deus podem sofrer de depressão. Sansão era um juiz de Israel. Ele era uma autoridade ali, vamos dizer assim. Ele conduzia um povo como um pastor. Então, até mesmo as pessoas que têm ali um cargo numa liderança de igreja, um pastor, um ancião, um diretor de algum ministério, podem vir a ter depressão. E devemos, eu e você, buscar ajudar essas pessoas. Devemos, eu e você, buscar levar a palavra, o conforto, o auxílio, inclusive, orientando a uma busca, a ajuda médica com relação a isso. Mas se você conhece alguém, como eu conheço, que se suicidou, essa pessoa não será julgada por Deus por esse ato isolado. Há uma vida inteira, a pessoa viveu a vida inteira com Deus ali, esteve na igreja, se batizou, exerceu ministérios, levou pessoas a Cristo, e aí na depressão profunda ela se suicidou. Nossa, agora ela se suicidou, ela perdeu tudo, e tudo aquilo que ela fez por conta de uma doença, ela não conseguiu enxergar uma saída para ela. Mas a única saída nesse mundo é Cristo. A única salvação que temos aqui é Cristo. E ela, por algum motivo dessa doença, os olhos dela foram tampados a isso. Deus não vai condenar ninguém por conta disso. Mas não é também agora as pessoas com depressão. É assim, então eu vou me matar. Não, não é assim também. Vamos buscar ajuda, vamos buscar auxílio. Vamos eu e você buscar levar a salvação a essas pessoas. Vamos eu e você tentar levar ajuda médica a essas pessoas. Tentar confortar, tentar compreender. Termos empatia para que
evitemos o pior, mas se assim acontecer, confiantes em Deus de que Deus fará a justiça, conforme Ele sempre faz. Deus é justo. Então, não é porque a pessoa se suicidou que ela já está condenada à perdição. Deus irá julgar cada caso. E eu e você, que formos salvos, estaremos lá durante os 1000 anos para investigar cada caso e entender aquela pessoa se salvou, se ela se perdeu, com certeza não foi por causa de um ato isolado. Então devemos nós todos nos basearmos pela palavra, e não porque pessoas dizem, a irmã ela tinha comentado, né? Ouvir pessoas e não veio o restante. Provavelmente ela deve ter ouvido pessoas falar que pessoas que se suicidam estão condenadas à perdição. E não é assim. Nós vemos no caso de Sansão que ele foi um herói da fé, na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11. Ele não foi julgado por uma vida inteira de atos horríveis, mas ele obteve a salvação por um ato isolado de se entregar a Deus novamente, mesmo com toda a vida errada. Então, eu e você temos salvação em Cristo, nos entregando a Cristo, independente daquilo que possamos cometer de erros. Mas nos arrependemos, e no caso de uma depressão, de um suicídio que você não teve o tempo de se arrepender, Deus não vai julgar você por esse ato isolado. Há uma vida inteira para ser analisada. Espero ter ajudado a irmã Kaline com a dúvida dela. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer, deixa nos comentários também. Os pedidos de oração também nos comentários. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos, agora que puder, fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa bênção tão maravilhosa que é a Tua Palavra e nos dá o conforto e a esperança de podermos encontrar mesmo aqueles queridos que perdemos por conta dessa doença terrível que é a depressão, Senhor amado. Pai querido, que o Senhor conforte o coração daqueles que perderam familiares e amigos por conta disso, que o Senhor, Pai, nos ajude a termos a sensibilidade de detectarmos esses problemas ao nosso redor e que possamos ajudar. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.